manhã. Obrigado pelo teu Espírito que nos vivifica, pela tua obra que é maravilhosa. Quero te glorificar, Senhor, exaltar o teu santo nome, porque tu és bom o tempo todo. Vem falar aos nossos corações, nos conduzir. Jesus, a tua palavra diz que a graça nos ensina, e que a tua graça nessa manhã venha nos ensinar a respeito da tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Pode sentar no seu lugar. Vamos falar hoje. Glória a Deus. Nossa sétima aula hoje desse objetivo, desse propósito, né? Nesse estudo dos 20 fundamentos da fé cristã. E se você puder acompanhar comigo aqui no slide, prestar atenção nesse momento, isso é muito importante. Antropologia, o que é o homem, e o texto base, um texto que quando a gente se fala de homem, é um texto muito utilizado, que é o Salmo 8, e ele diz, o que é o homem mortal para se lembrares dele, e o filho do homem para que o visites. O objetivo dessa aula hoje, irmãos, não é esgotar o pensamento e o assunto sobre antropologia, até porque não dá. Então não vim esgotar, mas tentar trabalhar o assunto para que a gente possa entender do que se trata a antropologia e o que isso implica na nossa vida diária e cotidiana, tá bom? Tudo que a gente tem falado hoje aqui, durante essas 7 aulas, nada é nosso. Eu começo com essa fala por quê? Porque a gente não tem criado nada, não tem inventado nada, não tem sistematizado em assuntos modernos. Pelo contrário, eu vou seguir o mesmo exemplo que os homens como Martinho Lutero, John Wesley e tantos outros da Reforma disseram. Todas as vezes que se levantaram contra ele, dizendo que ele estava inventando alguma coisa, eles dizem isso aqui, não ensinamos nada de novo, mas repetimos e estabelecemos coisas antigas que os apóstolos e todos os mestres piedosos já ensinavam antes de nós. Martinho Lutero. Mais um. Olha o que acusaram John Wesley de estar inventando. Só pode passar mais um. Acusaram John Wesley de estar inventando coisas a respeito da Bíblia. Só que ele disse, o que ensino é o bom e velho cristianismo. Então, todos os assuntos que nós estamos trabalhando aqui não é criação nossa, mas está pautado dentro da Bíblia Sagrada. E se algo estiver fora, a gente tenta voltar para o lugar. Amém? Antropologia, para o nosso entendimento mais, para ser melhor, para ser mais objetivo, eu tentei organizar esse estudo em 3 partes: a origem do homem, a natureza e a missão. Então a gente vai tentar trabalhar e entender o que é a antropologia do homem a respeito do olhar bíblico nessas 3 áreas. Primeiro a gente vai começar com a origem, depois a gente vai começar com a natureza e por fim a gente vai terminar com a missão, que é a responsabilidade humana. Pode passar, pastor. Queridos, hoje em dia existem tantas teorias, tantos fundamentos, tantas filosofias, ideias, ideologias, assuntos, tantos conceitos que vêm para mostrar à sociedade uma visão, uma perspectiva humana. Dentre elas a gente tem o existencialismo, a psicologia moderna, o marxismo, o freudismo, o hedonismo popular, o darwinismo, relativismo. Todas essas concepções acerca do homem existem hoje. Essas e entre outras. Então, tudo isso aqui a gente aprendeu, a gente cresceu.
gente conhece toda a história, e no final do capítulo de número 2, ele vai dizer, ó, com portanto, ele está terminando o pensamento dizendo, o homem deixará seu pai e sua mãe. Espera lá, Adão não tinha pai, nem Eva tinha mãe. Por que Deus fala isso? Porque a preparação do capítulo 1, do capítulo 2, toda a trajetória narrativa, é para preparar para isso aqui, ó, família. Deus, ele amarra o pensamento para algo que vai acontecer depois. Ele determina antes, dentro dessa narrativa, e determina para gerações futuras. E aqui essa imagem, ela é autoexplicativa. Porque o homem, quando ele trabalha aqui, é maturidade. O homem, quando deixa a sua casa e passa por mudança, ele tem que ser um homem maduro. Ele vai deixar seu pai e sua mãe, modelo de uma família completa. Depois ele vai se unir à sua mulher, que é o complemento. E ele vai criar uma nova família. A palavra aqui, o se unir, é a nova família. E se tornarão processo de aprendizagem, amizade e confiança. Uma só carne, intimidade. E o versículo 24 está dizendo uma lição para nós. Ele está dizendo que o homem, quando sai do seu padrão, do seu modelo de família, ele vai passar por mudanças, onde ele vai construir uma nova família com uma mulher, que vai ser seu complemento. Só que todo homem que é maduro, ele também passa por processo de aprendizagem. Esse processo de aprendizagem vai culminar em uma intimidade entre as duas pessoas. Então Deus, ele amarra no versículo 24 o modelo que ele quer de família cristã. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3 de Gênesis, é um dos textos, capítulo 3 e capítulo 4, é um dos que mais me chama aos olhos. Por quê? Porque o capítulo 3 vai dizer quando Adão vai pecar. Quando Adão causa a queda e a serpente vai lá, é interessante se você for ler na sua casa depois, você vai ver que a serpente chega com Eva e pergunta assim, e aí Eva, qual é a árvore que Deus falou? Porque nem a serpente sabia, só que a serpente jogou com Eva, e Eva acabou dizendo, é a árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente não sabe qual é a árvore. Só que o que vai lá? A Eva vai lá, cai no jogo da serpente, eles pecam, Adão peca. E o que acontece aqui, ó? Bem aqui, a comunicação. O homem, ele nasce, ele precisa se comunicar. Todo homem que nasce, toda criança que nasce, ela precisa ter um relacionamento, um contato, uma comunicação. Porque ela precisa aprender a falar, ela precisa aprender a se comunicar. E onde foi que o homem aprendeu isso? Com os animais que agem por instinto? Não, com Deus. Porque quando Deus chamou Adão, ele falou, Adão, Adão, Adão disse assim, se escondeu. E Deus pergunta, por que tu te escondeu de mim, Adão? Aí ele diz, porque eu ouvi a tua voz e tive medo. Aí a ideia que a gente tem desse texto é o seguinte, como é que Adão reconhece a voz de Deus? É porque antes eles tinham contato no Éden. Então aquilo que Adão sabe falar, aquilo que Adão sabe se comunicar com Eva, ele aprendeu com Deus. Deus ensinou a comunicação. E a comunicação é uma forma de linguagem. A linguagem é uma forma de comunicação. E isso aqui é multiforme. O homem se comunica de diversas maneiras, com sinais verbais e não verbais. E aqui, essa parte da comunicação que Deus causa em Adão, ela se difere dos animais. Primeiro, por quê? Porque o homem tem a possibilidade de simbolizar, o animal não. Segundo, a linguística gramatical, o animal não age com gramática. Terceiro, a variabilidade do sistema de comunicação. O homem, ele tem a potencialidade de criar símbolos de comunicação. A história da humanidade prova isso. O homem se comunicou de diversas maneiras, de diversas formas. Só que o animal, por mais que ele se comunica de uma única maneira. Ele não consegue criar outras formas de comunicação. Mas o homem, sim. Então Deus, ele age de uma forma tremenda dentro da estrutura e do processo de maturação humana através da comunicação. Deus, ele cria. E eu estou falando do capítulo de número 3 de algo muito íntimo. Eu estou falando não de uma... Eu não estou falando do ponto de partida da história humana. Da cultura humana. Eu estou falando de um homem, que é Adão. O capítulo 3 trata do ensinamento de um homem e de uma mulher, de um casal. Só que o capítulo de número 4 já vai ser diferente. Deus, enquanto trabalha somente com Adão e Eva, agora no capítulo 4 ele vai trabalhar com Adão e Eva para uma geração futura. Por quê? Porque o versículo de número 1 e 2... vai dizer o seguinte do capítulo 4. E coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então Eva falou, adquiri um varão com o auxílio do Senhor.
Aí eu fiquei pensando, auxílio do Senhor. Ora, Adão não tinha umbigo, Eva não tinha umbigo, porque foram criados. Mas aqui está tendo um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, porque o relacionamento é sexual. E ela vai gerar um filho chamado Caim. E ela disse, com auxílio do Senhor. Porque eu fiquei pensando, irmão, quem é que cortou o cordão umbilical de Eva com Caim? Senão Deus. Porque Adão não sabia de tudo, mas o médico dos médicos é o Senhor. Então o que o texto está dizendo aqui? Que quem está auxiliando o nascimento de Eva é o próprio Cristo encarnado. Deus está auxiliando o nascimento de Eva para conceber um filho. Tanto é que, quando o texto vai narrar que Eva está gerando Abel, ela não diz mais com auxílio do Senhor. Porque agora quem faz isso? Adão. A Bíblia diz isso, Rafael? Não diz isso. Mas com os versículos que a gente tem em estudos, a gente pressupõe que isso acontece dessa forma. Enquanto o capítulo 3 está fazendo um tratamento específico com Adão, no capítulo 4, Deus está auxiliando um homem e uma mulher a gerar gerações, famílias, pessoas, crianças, homens. Isso que o capítulo de 4 mostra, o auxílio do Senhor. E quando Deus ele cria o homem, ele vai ser um tipo divino também. Então a origem do homem, quando Deus está criando em um ato imediato, não evolucionista, uma criação imediata, com todos os auxílios que o Senhor dá, com todas as perspectivas que a gente tem bíblicas, os versículos que comprovam isso. A gente vai perceber que no versículo 28, Deus falou assim, dominai. Porque o homem é superior à espécie, aos animais. O homem se torna superior a isso. Ele vai falar que a característica que um homem tem também é uma característica divina. Porque a natureza humana ela é racional, ela é moral, ela é emocional e possui vontades. Existem outras características que o homem tem e que Deus tem? Claro. Só que essas aqui são algumas específicas. Deus ele pensa, ele tem moral, ele tem sentimentos e possui vontades. Da mesma forma um homem. Isso aqui o animal não tem, o homem tem. Deus cria o homem com racionalidade, com moralidade, com a questão sentimental e emocional e possui vontades. Tem gente que está lutando para mostrar que o animal é sentimental e possui vontades. Os cientistas, como é o que cuida dos bichinhos? Veterinário. Os veterinários estão lutando para mostrar que os animais possuem vontades e têm sentimentos, que os animais choram. Sim, mas isso é instinto. Se você cuidar do seu animal, der um prato de ração para ele todo dia, ele vai te amar o resto da tua vida. Se você parar de alimentá-lo, ele vai ser capaz de se virar contra você. Porque é instinto. O animal possui vontades, e é racional, e possui sentimentos. A respeito da unidade da raça humana, é um dos tópicos que a gente estuda dentro da antropologia. A gente estuda a criação imediata de Deus, que o homem é um tipo divino e também a unidade da raça humana. Por que a unidade da raça humana? Porque há argumentos que vocês estão vendo aqui, histórico, filosófico, psicológico e da fisiologia, que vai mostrar que o homem, ele vem de um lugar e de uma região. Todos. Não é da África, não é da Europa e muito menos da América Latina, ou da América Central ou do Norte. Os historiadores, os pesquisadores, teólogos, estudiosos dizem que o homem ele vem da Ásia Central. Se você for estudar a origem da raça humana, você vai ver que a história começa, todos são unânimes em dizer que começa na Ásia Central, lá na Mesopotâmia, entre o rio Tigres e o rio Eufrates, lá nos babilônios. Inclusive, quando você vai lá estudar e ver no mapa, você vai ver que existem os sumérios, os caldeus, os acáudios, e embaixo do mapa, bem embaixo, tem uma cidade lá chamada Ur dos caldeus, que foi de lá que Abraão veio. Então a Bíblia ela traz uma narrativa também perfeita a respeito disso. Por quê? Porque Abraão aparece na história bíblica. Então a unidade da raça humana, ela começa assim, ela começa na Ásia Central. E segundo, há um argumento da filosofia. Filosofia de quê? Do estudo da língua. Todos os linguistas dizem que todas as línguas vieram de uma língua materna. Todos vieram de uma língua materna. Todos são unânimes em dizer isso. Então a gente já tem um ponto aqui, um lugar central,
uma língua primitiva, e todos têm, no estudo da psicologia, uma alma em comum. Todos nós somos assim. Possuímos sentimentos, vontade, raiva, ódio, querer, desejos. Todos nós somos assim. E bem aqui entra a questão, espécie humana ou uma espécie única. Por que espécie única? Porque a Bíblia diz que o homem veio de Adão e de Eva. Espécie única. Mas, Rafael, pera lá. Existem amarelos, azuis, roxos, vermelhos, brancos, pretos. O mundo, o homem é diverso. O homem é diverso. A sua característica de pele é diversa. Os seus olhos são diversificados. A cor do cabelo é diferente. Mas a espécie humana é a mesma. O homem pode ter características diferentes. Alguns são mais fortes, outros são mais magros. Alguns têm os olhos puxados, outros têm os olhos azuis. Todos têm características diferentes. Fisionomias diferentes. Mas a espécie, ela veio de uma única só. Então, isso é o argumento da raça humana. Então, a gente fecha o pensamento da origem. A gente estuda que o homem tem origem em Deus, foi um ato imediato, é um tipo divino. Há uma unidade de raça aqui. Deus auxiliou o homem a falar. Deus auxiliou Eva a gerar filhos. Deus está no processo da construção da história humana biblicamente. Ele está ajudando a origem, ele está ajudando o desenvolvimento a acontecer. E aqui a gente já vai passar para o estudo a respeito da própria natureza humana. A gente vai falar a respeito dessa natureza. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Foi feito como em caráter e em personalidade. Isso aqui é um assunto que acredito que é dominado por todos os irmãos dessa casa, que a palavra imagem, a palavra hebraica tislen, aqui é icon no grego, e a semelhança é damut, ou homoioses. São palavras que trazem a ideia de similitude, ou seja, o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, não de forma perfeita, mas similar. Similar em aspectos, em vontades, em querer, em desejos. Rafael, por que a Bíblia, quando diz que Deus criou o homem assim, não falou dessas características racionais, emotivas? Por quê? Porque não há necessidade dele explicar isso nos versículos primários da Bíblia. Ou ele vai explicar isso no decorrer da história bíblica, vai explicar isso no decorrer da própria Bíblia. E é importante eu falar isso aqui, eu ia falar no início, mas como já tem mais pessoas. O estudo da antropologia, irmãos, ele não se limita em um versículo da Bíblia. Não um capítulo, nem um livro, não um livro histórico, nem no Antigo Testamento. Na verdade, o estudo antropológico do homem baseado na Bíblia, ele perpassa por toda a Bíblia. Então, tem textos que às vezes a gente não entende no Antigo, mas Paulo explica no Novo. Quando você vai estudar pecado, você vai ver, quando ele fala, por um homem entrou o pecado no mundo e por outro entrou a salvação. É o estudo antropológico a respeito do pecado em relação ao homem. Então, toda a Bíblia ela vai estudar a respeito do homem. Ela não se limita em um versículo, em um capítulo, ou muito menos a um livro. Ela é toda a Bíblia, ela percorre por todas as páginas sagradas. E aqui, a respeito da natureza, os versículos posteriores a Gênesis e a outros, tanto do Novo Testamento, eles vão dar esses aspectos, essas características a respeito de amor, de alegria, de vontade, de querer. São aspectos que são similares a Deus. A tua imagem, a tua aparência física, ela não é igual a Deus, até porque Deus não tem imagem. Claro, tirando Cristo. Não estou falando de aspecto físico, não estou falando de Cristo, estou falando de Deus. Deus não tem imagem, Deus não tem corpo, quem tem corpo é Cristo. E isso que eu acho perfeito, porque na história da humanidade, desde lá dos acádios, dos sumérios, o que é religião? Religião é um ato, é um sentimento, é um ato inato do homem em busca de um Deus ou de um ser divino. Então, na origem do homem, todos os homens das suas culturas criaram deuses, criaram imagens e tótems para adorar. Só que eles não criaram com aspectos divinos, eles criaram com aspectos humanos, porque o homem olhou para si, criou um Deus com a imagem do homem e disse que esse ser é divino. Só que Deus, no início da história da humanidade, é um Deus desconhecido, porque ele não tem imagem. Então ele não é limitado por aquilo que você vê, ele é transcendente, ele vai muito mais além da nossa imaginação. Então Deus ele não tem imagem, só que a ideia aqui é semelhança, eles são sinônimos, há uma similitude a respeito disso. Quando você vai estudar no versículo de número 26, capítulo de número 1, você vai ver que a narrativa bíblica sempre vai dizer assim,
E criou Deus a imagem. E a imagem de Deus o fez. Outros versículos vão dizer, e criou Deus Adão e Eva à semelhança. Por quê? Porque isso aqui, a palavra imagem e semelhança, elas não são distintas. Pelo contrário, elas são complemento. Elas se unem. Tanto é que em alguns versículos vai aparecer só a palavra imagem. E em outros só a palavra semelhança. Está errado? Não. É um complemento, porque as duas juntas querem dizer a mesma coisa. Então, quando você lê a palavra imagem lá, você vai lembrar automaticamente também que ele está falando de semelhança. Porque a narrativa bíblica ela é assim. Ela não trabalha somente com os dois. Ela trabalha com os dois, mas também de maneiras separadas. Corpo. O homem tem corpo. A palavra corpo aqui, bazar. E a alma, nefesh. E no Antigo Testamento, eles entendiam alma e corpo. A palavra bazar, a palavra carne, na verdade. E a palavra alma como um corpo, como algo completo, como algo que é unitário, é a mesma coisa. E também eles vão ter alguns aspectos a respeito da natureza humana, como a palavra força. Você vai encontrar a palavra força se referindo ao homem. Pode passar, pastor. Aqui só a nível de terminologias, tá bom? Alma quer dizer nefesh, no hebraico, que tem significado como vida, o próprio eu, pessoas, vontades, sentimentos, alma. Vontades e desejos. E a palavra espírito no hebraico, ruá, e no grego, pneuma, vento ou hálito. Intuição, querer. E aí a gente estuda as terminologias dessas palavras a respeito da natureza humana. E no próximo slide é que surge o problema. Dicotômico ou tricotômico? Passa aí. Tricotomia ou dicotomia? Mais um. E, claro, argumentos tricotomistas. O primeiro argumento é o seguinte: termos usados diferentes para a parte imaterial humana. O que os tricotomistas dizem? Que a palavra alma e espírito são palavras distintas. Elas não são similares, elas são diferentes. E por aparecer juntas como corpo, alma e espírito, eles dizem, por esse motivo, são partes diferentes do homem e que vai trazer elementos diferentes. Espírito, alma e corpo. Não, volta lá, mais um, rapidinho. Esse é o primeiro argumento. O segundo são utilizados juntos, pressupondo a natureza tricotômica humana. Então é isso que a gente acabou de explicar. Corpo, alma e espírito são palavras distintas que vão dar a ideia de elementos distintos da parte imaterial humana. Esses são os argumentos. Aí eles vão usar os versículos. Qual versículo? 1 Tessalonicenses 23, versículo 23 do capítulo 5, ele vai dizer, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis. Olha o que ele está usando aqui, Paulo está dizendo, espírito, alma e corpo. Os tricotomistas vão dizer que o autor usa essas palavras para mostrar distinções da parte imaterial. São distintas, são elementos diferentes. Então, eles vão dividir esses elementos. Por quê? Porque no pensamento tricotomista, irmão, o corpo é o santuário, é o tabernáculo da alma. E a alma é o recipiente onde o espírito está habitando. Então, esse é o pensamento tricotomista. O segundo versículo que eles também utilizam é esse aqui de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Ele vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir, alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Rafael, a Bíblia divide alma e espírito. Pensamento tricotomista. Então, quer dizer que há uma separação, a gente vai ver já já. Só que existe a interpretação textual. Eu não quis colocar refutação para não ficar tão na cara. A gente vai colocar a interpretação textual, que é para explicar o que os versículos estão falando. Os termos diferentes, isso aqui é importante para a gente entender. Os termos diferentes não significam elementos diferentes. O primeiro texto, quando Paulo está falando sobre espírito, sobre corpo, alma e espírito, não é uma doutrina antropológica, é uma oração.
Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele está escrevendo em forma de oração para a santificação do pessoal da igreja, do povo da igreja. Então, primeira coisa, não é uma doutrina tripartite do homem. Paulo não está escrevendo dizendo que o homem é corpo, alma e espírito. Não, ele está orando e suplicando para que o homem se santifique em uma totalidade. Segundo ponto, a oração enfática é a totalidade humana. E terceiro, os três dão ênfase à completa santificação pela qual Paulo ora. Porque, irmãos, se fosse assim, olha aqui, ó, Lucas capítulo de número 10, versículo 27, Jesus falou: buscai, pois, ao Senhor com toda a vossa, com coração, com a alma, com forças e entendimento. Então quer dizer que Cristo está separando o homem em quatro partes? Se eu for pensar assim, eu vou dizer que um homem ele tem uma parte do coração, outra parte é a alma, outra parte é força. Tetratômico, é. Então quer dizer que o homem tem quatro partes? Não. Jesus ali está fazendo uma ênfase para uma busca a Deus de forma totalitária. Ele não está ensinando a respeito da antropologia. Ele não está dizendo que o homem é tricotômico. Ele está dizendo que o homem precisa buscar Deus com tudo aquilo que ele é, da parte material e imaterial. O texto 2, esse aqui, muito bom. Hebreus capítulo número 4, que foi o texto que nós lemos, que diz que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes que penetra e corta espírito e alma, juntas e medulas. Primeiro que a gente tem que entender que isso aqui é uma linguagem figurada. A palavra, a Bíblia, a espada? Não. Ela é como uma espada, uma linguagem figurada. Para trazer um entendimento. Qual o entendimento, Rafael? Quando ele fala bem aqui, ó, juntas e medulas, ele não está dizendo que são elementos diferentes. Não. São duas palavras, dois elementos que traz a ideia de algo material. Então, quando ela está dizendo que a Bíblia, que a palavra, que a espada, ela faz distinção, ela penetra e corta juntas e medulas, ele fala juntas e medulas não como algo separado, mas como uma parte material do homem. Então, o mesmo pensamento que a gente tem da ideia material, a gente tem da ideia imaterial. O homem tem duas naturezas, material e imaterial. A parte material de Hebreus é juntas e medulas. E a parte material, Rafael, espírito e alma. Então, a linguagem figurada aqui traz a ideia de que quando a espada penetra espírito e alma, ela está fazendo separação entre a parte material e imaterial do homem. Ele não está dizendo que o homem tem espírito e alma. Não, são duas palavras que se referem ao mesmo elemento. Que elemento é esse? Imaterial. Olha só, o foco textual está no poder escrutinador e prescrutador da palavra. Porque o versículo de número 13 esclarece isso. Você pode abrir o versículo de número 13? Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 13. Olha o que o autor vai falar depois destes versículos. Então o versículo de número 3 está dizendo, ó, que nada fique oculto. É porque o foco aqui do autor de Hebreus, nessa linguagem figurada, é mostrar que a Bíblia, que quando ela é pregada, nada fica escondido diante dela. Na verdade, quando ela é falada a sua verdade infalível, inerrante, ela mostra, ela faz acontecer, ela mostra as coisas que estão ocultas tanto no corpo, na parte material, quanto na parte imaterial do homem. Nada fica oculto da pregação da palavra do Senhor. E aí vem um argumento dicotomista. Primeiro, no homem há dois elementos, que é o material e o espiritual. Só que é interessante, eu fiquei analisando esse texto, e o texto vai dizer o seguinte: e Deus pegou o pó da terra, modelou, é interessante isso, ele modelou, e ele soprou nas narinas do homem, e esse se tornou alma vivente. A narrativa bíblica não diz que Deus criou o homem do pó, se tornou alma vivente e depois soprou o espírito. Ele diz que o espírito, quando é soprado no homem, e ele se torna alma vivente, ele se torna tanto como alma e espírito ao mesmo tempo. Essa é a narrativa. A narrativa bíblica não é que Deus tem o corpo, aí o homem depois de Adão é a alma, e depois Deus sopra o espírito. Não, ele é corpo, ele sopra o espírito, e aí se torna alma e espírito ao mesmo tempo. Então a narrativa aqui é parte material e imaterial. Segundo, alma e espírito são sinônimos.
embora possuam características diferentes. E a terceiro argumento é: a pessoa humana é designada por dois termos, alma e corpo, ou corpo e espírito. Dentro desses versículos que estão aqui, Salmo 31, 9, 40, 25, Provérbios 26, 16, 24, vai falar sobre alma e corpo, somente alma e somente corpo. Ele não vem trazendo alma, espírito e corpo. Alguns versículos trazem somente alma, outros trazem somente espírito. E alguns no Novo Testamento trazem corpo e glória. Então a ideia dos dicotomistas aqui é trazer que o homem possui uma parte material e imaterial. Tem um detalhe aqui importante que inclusive o Paulo Anglada, ele, no seu livro Imagodê, ele fala, ele diz: se a gente for somente analisar esses aspectos material e imaterial, corpo e espírito, corpo e alma, Paulo, a gente vai cair num pensamento gnóstico, daquilo que é bom, no dualismo, daquilo que é bom e daquilo que é mal. O que é que eles defendem, alguns, como uma unidade psicossomática? O homem, ele pode ter os termos como alma, espírito, corpo, podem aparecer às vezes juntos ou separados, mas ambos apontam para uma única coisa: a unidade psicossomática do homem. Mais uma vez, a unidade total do homem. Tanto no corpo, na alma e no espírito. Porque quando tu peca, tu não peca somente com o corpo, a tua alma também peca também. Então o homem peca por completo. Então ele aponta aqui como parte material e imaterial. Os dois termos, os dois elementos, espírito e corpo, trazem uma ideia de unidade psicossomática. Tem outros termos que outros autores falam, só que o Efraim me falou e eu esqueci. Muito difícil. E aí, irmãos, a gente consegue entender a diferença entre tricotomia e dicotomia. Rafael, eu ainda não entendi o que tu falou. Eu achei difícil a tua explicação a respeito disso. Passa o slide, Jeremias. O quarto, só para a gente terminar, o quarto argumento: a salvação se refere tanto à alma quanto ao espírito. Porque Tiago 1, 21 diz: olha, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então aqui ele só está Então quer dizer que Deus só salva a alma e não salva o espírito? Então a ideia que eles têm aqui, isso aqui representa tudo. E bem aqui ele diz, no versículo 5 do capítulo 5 de 1 Coríntios: seja entregue a Satanás para a destruição de carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então aqui ele está falando que a alma e o espírito são salvos, não separadamente. É que um é similar ao outro, um é complemento do outro. Então quando a Bíblia fala isso, a alma ou o espírito, ele está falando de uma completude total. Tá bom? Passa aí. Agora sim, Rafael, não entendi o que tu falou até agora. Eu trouxe esses dois quadros aqui, vermelho, amarelo e azul. Eu usei as cores primárias para explicar isso. Por que o vermelho? Porque a palavra Adão é a palavra Dan, que quer dizer terra vermelha, né? Então bem aqui está o vermelho. Aqui aqui é a alma e aqui é espírito. Corpo, alma e espírito. O tricotomista olha dessa forma: a alma está dentro do corpo, porque o corpo é santuário da alma, e o espírito está dentro da alma, é um desdobramento da alma. São partes, são elementos distintos. Esse aqui é o pensamento tricotômico. Quando eu vou para o dicotômico, eu tenho duas cores, vermelho e verde. Por quê? Porque vermelho representa o corpo de Adão, nós humanos, e o verde é a junção entre o azul e o amarelo, que dá verde. Então, as duas cores aqui, elas formam somente uma só. Então, existem dois elementos: material, que é o corpo, e imaterial, que é a alma e o espírito ao mesmo tempo. Deu para entender, né? Pode passar. Meu Deus, falta meia hora. Será que eu termino antes? Tem que organizar o tempo. Vamos lá. Então, olha só, irmãos. A gente estudou até agora a origem e a natureza humana. Deus, criador imediato do homem. Deus criou tudo em nós. Não tem como estudar a respeito da nossa natureza, da nossa origem, se não for para a Bíblia. Todos os assuntos, todos os pensamentos, os teóricos lá fora vão entrar em debates, em conflitos, em pensamentos falhos. A única verdade que tem que ser aceita por nós é a Bíblia Sagrada. Todos. Inclusive, eu comentei, acho que foi com quem? No culto de rua, outro dia, eu lendo um livro. A gente nasceu, olha como isso é perigoso.
Nós nascemos e fomos educados com uma expressão. A gente tem que se educar para ser gente. A gente se educa para ser humano. Para se humanizar. A gente nasceu com esse pensamento. Só que um autor chamado Felipe Fontes, quando ele escreve sobre educação em casa, na igreja, na escola, ele vai dizer algo que quebrou minhas pernas. Ele vai dizer o seguinte: a gente não se educa para se humanizar. Porque a gente não é bicho. A gente é homem. A gente se educa para potencializar as estruturas humanas que nós temos. O pensamento mundano é tão forte que a gente nasceu como crentes aprendendo dessa forma. Eu preciso me educar para ser humano. A Bíblia já te diz que você foi criado como homem e como mulher. Você já é homem. Eu não me educo para me tornar humano, eu já sou. Eu me educo para potencializar as minhas estruturas humanas. Só que o pensamento secular, ele está tão entranhado em nós que a gente acaba se fluindo nesse pensamento e esquecendo alguns pontos bíblicos e alguns ensinamentos da verdade que Deus falou na sua palavra. Então hoje, isso foi até mesmo como aprendizado para mim, hoje eu não educo para te humanizar, eu te educo para potencializar aquilo que você já é. Eu não posso pensar que nós éramos bichos e evoluímos dos animais como do macaco. Não, nós já somos humanos. Nós já somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então a gente cria, volta lá rapidinho, só deixa eu ver aqui, tá aí, beleza. Então a gente cria na nossa cabeça alguns pensamentos que são muito fortes e já está enraizado nos nossos pensamentos seculares. E a gente precisa entender agora, urgentemente, o que é o homem a partir da explicação bíblica. Isso é importante. Quando a gente termina a questão da origem da natureza, existe a outra etapa do homem, que é a responsabilidade. Responsabilidade humana é a missão do homem. O Gruden vai falar o seguinte na sua sistemática. Ele vai dizer: não obstante, Deus criou-nos para a sua glória. Quando tratamos do assunto da independência de Deus, observamos que ele fala de seus filhos e filhas desde os confins da terra, como aqueles a quem criei para a minha glória. Isaías 43. Ele vai dizer, portanto existimos para fazer tudo para a glória de Deus. Paulo falou, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, faças para a glória de Deus. Por quê? Porque Paulo está trabalhando com aspectos e ações tão primárias do homem, tão simples, que é comer e beber. Até nas coisas mais simples que nós fazemos, tem que ser para a glória de Deus. Só que aqui, nessa questão da responsabilidade, existe um extremismo. Qual é o extremismo, Rafael? Muitos, quando leem o texto, acho que são induzidos pelo inimigo, porque eles vão dizer assim, não, a responsabilidade do homem é dominar. Dominar em que sentido? O homem veio para mandar. O texto está dizendo, dominai. Quando o homem lê isso, porque eu já vi pessoas falando isso, ele já lê e já cria na cabeça dele o seguinte: ele esquece de glorificar a Deus e só quer passar a dominar. Isso é perigoso. Por quê? Porque até o teu domínio sobre qualquer coisa na face da terra tem que ser para a glória de Deus. Então, quando a gente estuda a responsabilidade do homem, a gente estuda o serviço humano sendo feito para glorificar o nome do Senhor. Tudo que você faz, tudo que você faça, qualquer coisa, até o teu ato de costurar na tua casa tem que ser feito para a glória de Deus. Tudo. Então, a Bíblia defende o serviço, o dominar, o cultivar, como um ato de glorificação ao nome do Senhor Jesus. Só que o crente, muitos, por não estudar isso, esqueceram. Então, quando o homem começa a fazer qualquer outra coisa da sua vida, a primeira coisa que ele pensa é em quem? Em si próprio, não em Deus. A maioria dos cristãos brasileiros pensa dessa forma. Hoje eu faço não para Deus, eu faço para mim. Dentro da criação, Deus deu 3 mandatos para o homem. 3. Paulo Anglada vai dizer que foi... Volta lá. Mais um. Volta, vai voltando. Aí. A responsabilidade humana. São 3 mandatos. O primeiro é o religioso. Antes do pecado acontecer,
antes da queda do homem acontecer, no capítulo de número 3, Deus deu 3 ordens para o homem. Então, essas ordens são ordens não de lei cerimonial, mas de criação. Paulo Anglada vai dizer que é o seguinte: o primeiro mandato é o religioso, que tem a ver com o sábado. Eu não vou dar uma de adventista aqui, só me entenda. O primeiro mandato é o descanso, porque ele vai dizer que Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Então, Deus está dizendo para o homem que o teu trabalho por 6 dias é suficiente para te dar alimento e mantimento todos os dias e tu ainda descansar no último dia. Essa é a ideia, é o descanso, tem a ver com o sábado. Como o Caio explicou naquele dia, porque o sábado apresenta o descanso no Senhor, não é verdade? Na antiga aliança, o que eles viam? Como é que eles faziam? Eles trabalhavam 6 dias em direção ao 7º, que é o sábado. Então, na antiga aliança, os hebreus, eles trabalhavam durante 6 dias na terra, fazendo suas agriculturas, os seus plantios, os seus gados, a pecuária, esperando o 7º dia para o seu descanso, para uma redenção. Só que na nova aliança isso é diferente. Enquanto o 7º dia era o último, na nova aliança, o 7º dia, o sábado, se torna primeiro. Por quê? Porque agora a gente não trabalha esperando o grande dia do descanso. Nós trabalhamos 6 dias, porque olhamos para o passado e vemos de tudo aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário, no descanso. O pensamento é o seguinte: hoje você não trabalha esperando por um descanso celestial ou uma garantia de salvação. Nós trabalhamos aqui porque olhamos há 2000 anos atrás e vimos tudo aquilo que Cristo fez por nós. Então hoje nós trabalhamos não almejando uma alegria, nós já trabalhamos alegres porque Cristo já nos deu o descanso esperado. Primeiro mandamento é o religioso. Porque hoje, irmão, tudo que o crente fizer, ele tem que olhar primeiramente para Cristo e para a cruz. Eu vou acordar hoje de manhã, no domingo, aprender a Bíblia. Por quê? Porque Cristo já me prometeu. O segundo mandamento, pode passar. O segundo mandato é o cultural. O cultural tem a ver com o trabalho. Deus falou: dominar, cultivar e guardar. 26 e 27 do capítulo 1. Deus deu ordem para Adão antes da queda: Adão, tu vai trabalhar. E ele vem dizer que esse mandato cultural da humanidade implica em desenvolver as potencialidades da criação para o benefício da humanidade e para a glória de Deus. Aí ele vai dizer, agricultura, indústria, comércio, ciência, cultura, artes. Por que arte, Rafael? Porque a gente pensa que arte não tem nada a ver com Deus. Parece algo tão simples, parece algo tão bobo pintar, porque até na forma artística que traz a ideia de sentimento tem que ser feito para a glória de Deus. Todo o teu trabalho na indústria, no comércio, na tua empresa, na escola, em qualquer lugar do teu trabalho tem que ser feito para a glória de Deus. Tudo tem que ser feito. Isso é uma responsabilidade o quê? Humana. É nossa responsabilidade glorificar o nome do Senhor em qualquer lugar que nós formos. Responsabilidade nossa. Nós trabalhamos porque olhamos para trás e vimos aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Esse é o pensamento do cristão. O homem, o ímpio, ele trabalha para obter um descanso futuro. Nós não. Nós trabalhamos porque já temos a certeza que esse descanso é certo. Mais um. Terceiro mandato, familiar. O mandato familiar inclui o casamento, a complementação física mútua. Aí eu fiquei pensando, por que complementação física mútua, irmão? Porque hoje, não é o homem que carrega o armário sozinho. A esposa, eu já vi muito isso. O trabalho mútuo é aquele trabalho do esforço físico. É na hora de fazer a faxina na casa e os dois estarem carregando o armário ao mesmo tempo. Quando Deus cria homem e mulher, Ele não cria como partes separadas, Ele cria como complemento. A mulher é o complemento emocional do homem, o homem é o complemento emocional da mulher. É a idônea. A palavra mulher idônea ali no original traz a ideia daquela que come o pão junto contigo. A mulher que está do teu lado, não posso falar demais, a mulher que está do seu lado... Ô, glória, dá uma glória a Deus aí, crente. Isso, gente dormindo já aí, olha aí. Olha,
Vamos lá. O complemento física é mútua, porque a mulher não é papel separado, é complementar, tem que estar junto. Então, no casamento, a complementação ela é física, ela é mútua, ela é funcional, ela é emocional, é intelectual, é espiritual e assim por diante. Aquilo que o homem não sabe, não entende, a mulher vai lá e faz, e explica. Porque não é uma rixa, irmão, é um complemento. É ela que Deus chamou para comer pão junto contigo. Então, no casamento, no mandato familiar, Deus falou: Adão, essa mulher vai ser idônea. Só que tem mulher que já quer comer o pão dela e o do marido, aí não dá. Vamos lá. Olha aí, além do complemento no familiar entre homem e mulher, o mandato familiar e a criação dos filhos na admoestação do Senhor, exigindo amor, oração, exemplo, ensino, correção, encorajamento e etc., ou assim por diante. Ele tem como propósito desenvolver as potencialidades da criação, visando a promoção do reino e glória de Deus. Tudo que acontece na sua casa é responsabilidade sua para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando eu estava preparando esse assunto aqui, antropologia, já tenho um tempinho, se você for pegar o estudo antropológico, teológico do homem, você vai ver que há muitas discussões a respeito da natureza. A pergunta que o irmão fez na aula passada sobre a origem da alma, a origem do pecado, é infra, é supra. Como é que acontece isso? Como é que o homem se comporta? Para que o homem foi feito, propósitos e etc. Tudo isso está dentro de uma grade curricular, dentro dessa disciplina de antropologia. Só que eu fiquei pensando, eu disse, não, pera lá. Há uma necessidade muito maior a respeito do estudo antropológico do que debater. Claro que é importante, não me interprete mal. Mas debater assuntos, por exemplo, dicotômicos e tricotômicos, para mim, é importante debater, mas é um tanto irrelevante. É importante para a questão de conteúdo, argumentos, estruturas teológicas, defesa, é importante. Mas para mim não é tão importante quanto do que eu vou falar agora. Passa aí, Jeremias. Porque olha só, para o homem ser feito para a glória de Deus, ele precisa disso aqui. Educação cristã. E quando a gente fala de antropologia, a gente não tem que estudar o homem de maneira individualizada. Eu tenho que estudar um homem na sua casa, na igreja e na sociedade. Eu preciso ter esse olhar a respeito do homem cristão. Porque isso tem se perdido. Para eu fazer com que o homem seja criado para a glória de Deus, primeiramente eu tenho que formar esse homem cristão com base numa educação cristã. Passa aí, Jeremias, por favor. E a responsabilidade humana, ela também contém essa educação. Claro. Por quê, irmãos? Deuteronômio, capítulo de número 6, 1-3, é um texto muito conhecido, e quando fala de educação, a gente tem que usar esses textos, porque do versículo de número 1 ao versículo de número 9, Deus, ele amarra um pensamento de educação para que o povo se comporte como Deus quer. Ora, se eu falei no início da aula, que eu disse que não tem como entender o homem, sem antes passar por aquilo que Deus quer, eu preciso entender o pensamento de Deus a nosso respeito, para a gente chegar a um posicionamento, a uma responsabilidade madura para a glória de Deus. Aí olha o que Deus vai falar. Dentro desse estudo aqui, Felipe Fonte diz que a educação primeiramente influencia a religião. Porque o versículo de número 3 vai dizer, Adão, ele vai dizer, Moisés, eu te disse, e Moisés falou assim, olha, ele me chamou para eu ensinar o povo. Porque a forma que você educa o seu filho, ou você se comporta na sua casa, vai influenciar ao Deus que ele crê. Por que eu falo isso? Porque como é que a igreja brasileira não representa o cristianismo histórico? Muito longe disso.
Nós não representamos o cristianismo histórico, nós tentamos, mas o Brasil, a igreja brasileira hoje está muito longe disso. Por quê? Porque dentro da sua família não há uma estrutura. Ora, irmãos, o processo aqui é ensinar. Abra a sua Bíblia comigo, Deuteronômio capítulo de número 13, eu vou abrir a minha Bíblia também. Capítulo de número 6, versículo de número 1. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 1. Rapidamente, a gente já vai terminar isso aqui. Olha só, estes, pois, são os mandamentos, que é do capítulo 5, do versículo 1 ao 33. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que te mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que o cumprisses na terra em que passas para possuir. Aí ele vai dizer, tudo isso, acompanha comigo aqui, ó, versículo de número 1. Deus mandou Moisés ensinar. Rafael, ensinar para quê? Versículo de número 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teus filhos e o filho dos teus filhos. Versículo de número 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta aos cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Olha o que Deus está falando para Moisés. Moisés, ensina o povo e fala para o povo ensinar os filhos. Ensinar para quê? Para que haja temor. Porque a igreja cristã brasileira, porque os homens que se dizem cristãos, porque os homens que se dizem pregadores, porque as pregadoras, os profetas, as profetisas hoje que existem no cenário brasileiro, escandalizam, falam heresias, porque não há temor e não aprenderam a palavra como deve ser aprendida. Então o que acontece aqui? O comportamento todinho é mudado do homem. Então hoje nós ensinamos para que haja temor no coração. Olha o que Felipe Fontes diz: a educação é a manutenção da religião. Se você se diz cristão e você não aprende constantemente a respeito desta, você tem uma tendência muito grande a ir para um lado totalmente contrário a Deus. Porque muitos jovens que a gente conhece, homens que eram cristãos, que eram da igreja, Assembleia de Deus, se desviaram e viraram ateus, porque não tiveram um fundamento bíblico. Aí, sabe o que isso implica? Em um comportamento totalmente mundano. É fácil de perceber isso. Hoje um homem, quando ele deixa de temer a Deus, o seu comportamento muda. E o que é antropologia? É o estudo do comportamento humano. Quando um homem não teme a Deus e não aprende a respeito de Deus, logo o seu comportamento será contrário àquilo que o Criador falou. Mais um. Do versículo 4 ao 9, já vai ser diferente. A religião vai determinar o tipo de educação. Versículo de número 4, acompanha comigo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, e o único Senhor. Aí ele vai dizer no versículo 5, ó, isso aqui não é um conselho, é imperativo. Ele está mandando: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha o que Deus está falando aqui por meio de Moisés. No versículo 1 ao 3, a educação influencia. Ela faz a manutenção da religião, do evangelho. Eu não vou dizer que cristianismo é religião, isso é outra história. O evangelho. Mas no versículo 4 ao 6, ele está dizendo o seguinte: amarás. Porque Deus está determinando que tu tens que amar a Deus. E aquilo a quem tu ama serve como base para aquilo que tu vais ensinar e aquilo que tu vais aprender. Então, todo o comportamento do povo de Israel era baseado na manutenção da educação da Torá e no amor que eles sentiam por Deus. Só que o versículo de número 6 é um versículo também que é chave. Porque ele vai dizer o seguinte, olha o que ele diz no versículo de número 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu... Antes de ensinar, no coração do professor tem que estar aqui, ó. Deus está falando para Moisés: Moisés, não tem como tu ensinar se o meu mandamento não estiver no teu coração. Então eu preciso que a Bíblia e o estudo dos mandamentos tenham cravados aqui. Não tem como o pai ou a mãe ensinar o filho se eles nem conhecem a Bíblia direito.
Aí onde isso vai se acarretar? Numa sociedade doente e que rejeita os mandamentos do Senhor. Porque tudo começa com base na família. Então, o estudo antropológico, irmãos, é isso que eu quero justificar minha fala aqui, que muito mais do que debater sobre tricotomia, dicotomia, origem do mal, é saber se aquilo que tu está fazendo enquanto cristão está glorificando a Deus. Se a vida que você vive não glorifica a Deus, não adianta conhecer sobre a origem do homem. Não vale. Eu em casa pensando, não adianta eu me afundar em termos teológicos, hebraicos e gregos, se a minha vida não está glorificando a Deus. Se a minha vida não glorifica a Deus, aquilo que eu sei não vale de nada. Olha o que ele vai dizer no 4 ao 9. A religião determina a educação. É interessante o seguinte, que no versículo 1 ao 3, a ação pedagógica era de Moisés, de ensinar. Só que do 4 ao 9, a ação pedagógica agora é do povo. O povo tem que amar a Deus. O nosso papel hoje, aqui, domingo de manhã, ação pedagógica são dos líderes da igreja. Ao você sair da sua casa, a ação pedagógica vai ser sua. Então, a responsabilidade de Moisés e do povo. Aí ele vai dizer, estava organizado, só que eu acho que pelo computador desformatou, mas ele vai dizer assim nos versículos, inculcarás e falarás. Depois ele vai dizer, atarás e escreverás. Palavra inculcar e falar, traz a ideia de quê? Teoria. Atar e escrever, prática. A gente fala muito sobre teoria e prática. E prática é importante, não, teoria é mais importante. Irmãos, existe algo que a gente chama na educação e em qualquer lugar que se chama praxis. O que é praxis? É a teoria, depois da teoria a gente pratica, depois da prática a gente revê o que a gente praticou e teoriza de novo. Então a prática, ela é a ação da teoria, só que a teoria precisa teorizar a prática. Que prática você está tendo diante de Deus hoje? A Bíblia não precisa ser revista, mas as tuas atitudes sim. Então, Moisés está falando, inculcar e falar, é teórico, eu ensino, olha filho, é assim. Mas na hora de atar e escrever, eu tenho que ser o exemplo. Passa mais um. Aí, cara, vai cravar, eu vou terminar no horário. Versículo, se você for pegar porque eu li para você agora do versículo 1 ao 9, né? Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente vai terminando. Só que aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque aqui eu vou pegar os versículos de trás para frente. Aqui eu não vou começar do versículo 1, vou começar do versículo de número 7 ao 9. Do 9 ao 7 estou voltando. Por quê? Porque Moisés vai falar assim, versículo de número 7. Ele vai dizer, ensina com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, enquanto te levantar. Amarres com o sinal. Ele vai dizer, é o atar, é o escrever. No versículo 9 ele diz, escrevas nas batentes das portas da sua casa e nos seus portões. O versículo aqui, do 7 ao 9, está dizendo o modo. Como você ensina. O modo que ensinamos, em qualquer momento, deitado, andando, sentando, assistindo televisão, tudo tem que ensinar a respeito dos mandamentos. Então, primeiro, de trás para frente, do 7 ao 9, é o modo, passa aí. Quando você pega do versículo 6, ele está dizendo, que todas essas palavras estejam no teu coração. É determinado por aquilo que somos. Quem você é, implica na forma que você ensina. Versículo, massa mais um. E a gente termina o 4, ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ames ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Esses versículos vai dizer o seguinte, o que somos e o que somos por aquela a quem adoramos. Volta lá o primeiro. Se a gente ler isso aqui, olha o que vai acontecer. O modo com que ensinamos é determinado por aquilo que somos e o que somos por aquela a quem adoramos. Aquilo que eu ensino é determinado por aquilo que eu sou. E o que eu sou tem que ser determinado por aquilo que Deus quer que eu seja. Essa é a ideia. Passa mais um. Então a ideia é adorar, ser e educar. Aquilo que você adora tem que determinar quem você é. E o que você é tem que fazer parte daquilo que você ensina.
Romanos 11, 6. Ele vai dizer, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Dele, ele é a origem e o começo. Por meio dele, é o mantenedor e o que desenvolve todas as coisas. Para ele, destino e término. Ele é o quê? Bem aqui é criação. Aqui está falando de ação divina. E aqui no último, para ele, é escatológico. A nossa educação para um comportamento antropológico cristão tem que começar em Deus, tem que ser por meio dele, tem que ser para ele. Essa é a ideia. Passa mais um em Jeremias. Vamos ler todo mundo junto isso aqui, para a gente terminar? Todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Para mim, a respeito dessa disciplina hoje, o que mais importa não é o quanto eu sei teologicamente, mas é o quanto eu sou diante de Deus. A igreja falha porque se preocupa mais em querer conhecer debates do que se apresentar diante de Deus para a sua glória. Tudo que a gente faça, tudo, qualquer coisa, na igreja, na escola, na família, tudo tem que ser para a glória de Deus. Então, o estudo antropológico, irmãos, ele também está voltado para o comportamento do homem na sociedade, na igreja, na família, em qualquer lugar. Como eu falei no início, meu objetivo não é esgotar esse assunto, mas dar introdução para outros debates. Se algo que eu não falei aqui, e vocês, quem sabe, estivessem esperando por isso, com certeza vai ser tirado as dúvidas nas perguntas. Mas por aqui eu agradeço a todos em nome de Jesus. Amém. Você pode bater uma palma aí, irmão? Amém. Que maravilha, né? Que excelente aula. Tá, o rapaz estava cochichando no meu ouvido e parece que eu estou na FATEB. Deus te abençoe, Rafael, viu? Excelente aula. Está estudando pedagogia, né? Tem todos os 3 jeitos de passar o ensino mesmo, de uma forma maravilhosa. E agora nós vamos abrir para as perguntas. Peguem leve, tá? O objetivo é aprender e ensinar. Ter cuidado com os nossos irmãos que estão aqui, somar naquilo que foi falado. No que foi dito, no que foi ensinado, e que o nome do Senhor, tira o eco, por favor, foi glorificado nessa manhã através desse ensinamento maravilhoso. Amém? Infelizmente o Borrachinha perdeu o cinturão, né, do UFC, mas você foi abençoado de chegar aqui para assistir essa aula. Então vamos lá, os irmãos podem ficar à vontade. Vou falar mais uma vez, toda vez eu falo e os irmãos não me escutam. Não se alonguem nas perguntas, por favor. Só façam as perguntas para que nós tenhamos tempo de responder a pergunta de todos os irmãos. Ok? Amém, irmãos? Amém. Cadê o irmão que quer fazer a primeira pergunta? Levante sua mão aí. Se não tiver, a gente para aqui mesmo, não tem problema nenhum. Viu? Bora lá, irmãos. Cadê as perguntas? Ficou tudo esclarecido, não tem dúvida de nada. Se tem pergunta, levante sua mão rápido e faça a pergunta, por favor. Aí, Jeremias. Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia. Agradecer pela aula, Diácono Rafael, foi uma bênção, graças a Deus. No início da aula,
quando tu expuseste muito bem as devidas diferenças entre todos os métodos antropológicos, tem algo que a gente escuta muito aí fora quando está estudando, seja filosofia, seja no ensino de forma geral. Aristóteles dizia que o homem era um animal político. Mais para frente, Jean-Paul Sartre, no existencialismo, vai dizer que a existência vem antes da essência. Mas, de acordo com tudo aquilo que deixastes bem claro hoje, o que é que faz de fato o homem homem? Qual é a essência de fato do homem? Além de debates entre tricotomistas e dicotomistas, o que de fato faz o homem homem e como a Bíblia se diferencia dessa leitura que Aristóteles faz do homem? Amém. Eu ouvi algo, na verdade, fazendo as leituras, né? Essa ideia de, para a glória de Deus, é um propósito que Deus determinou para o homem fazer. Então tem gente que diz assim, eu não sei qual é a minha função na face da terra, eu não sei qual é o meu propósito enquanto homem na face da terra, porque eu estou perdido. A Bíblia diz que o teu propósito enquanto homem é glorificar a Deus. Isso é tão tremendo porque glorificar a Deus não chega a 100%. Na verdade, a gente nunca alcança essa glorificação. Se o homem quer encontrar um sentido para a sua vida, entender de fato o que ele é, a busca dele deve ser incansável em querer agradar a Deus. C.S. Lewis deu uma frase muito bonita, eu gostei muito. Ele diz que toda educação e ato pedagógico, por mais excelente que seja, se ela não for de cunho cristão ou bíblico, ela vai fazer do homem um satanás mais inteligente. Então, acredito que o que difere, o que de fato determina o que o homem é para o propósito daquilo que ele foi criado. Olha que interessante, a gente pode até, me veio agora aqui na cabeça. Quando Nabucodonosor começou a se rebelar contra Deus, o que foi que Deus tornou Nabucodonosor? Não foi bicho? Todas as vezes que você age que não for para a glória de Deus e não quer se aproximar de Deus, o teu processo não é avançar, é retroceder. Logo você vai se comportar como um bicho. A próxima pessoa, por favor. Gente, bom dia, Pai do Senhor. A pergunta para quem quiser responder, uma pergunta bem simples, mas eu queria um esclarecimento. É sobre a respeito da parte humana de Jesus. Tipo assim, porque em Gênesis 1, né, Deus ele cria o homem e depois ele faz o corpo do homem. Então, Jesus, eu sei que ele é eterno, ele é e sempre será, mas até na eternidade ele era homem. A essência de Jesus, ele era homem, porque tipo assim, quando a gente vê, aí Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Claro, a Trindade ela tem suas pessoas distintas, mas podia ser também essa imagem e semelhança, podia estar vendo como Jesus sendo homem. Então, como Jesus é homem, vamos fazer ele a imagem de Jesus. Quero um esclarecimento sobre isso. Obrigado. Assim, quando fala de imagem e semelhança, ele não traz aspectos físicos. Ele traz aspectos que são como características intelectuais, emocionais. Porque eu sempre falo isso, eu não posso crer que cada um é a imagem de Deus aqui e cada um é uma forma diferente. Se a gente juntasse cada aspecto físico nosso, Deus seria um monstro. Faz mais desse princípio, mas aí o pastor vai complementar falando da parte lá celestial. Deus tinha um corpo antes de o primeiro corpo humano existir, porque o molde foi ele. Ele não apareceu pré-encarnado para Moisés? Então pronto. O molde de Adão foi o corpo que existe na glória do próprio Cristo. Ok? Simples e direto. Outra pessoa, por favor. Ali atrás, a irmã. Bom dia, irmãos. Minha pergunta é, pastor, porque eu tenho uma dúvida assim, porque tem muitas pessoas que falam assim eu sei que falam sobre adoração, né? Mas adoração, eu creio assim que só é para Deus, né? Mas tem pessoas que dizem assim, eu adoro maniçoba, eu adoro tal coisa, né? Mas fica assim uma dúvida, porque eu vejo assim que a gente deve só adorar a Deus, né? Mas tem pessoas que dizem que adora isso, aquilo, né? Como é isso, pastor?
Irmã, nossa escola bíblica hoje é sobre o homem, tá? O homem também adora, né? A adoração, ela é somente ao Senhor, sim, irmã Eliane, viu? O Senhor nosso Deus, Ele é o único digno. Ele falou para Israel lá no deserto: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Tudo que é desvencilhado da adoração a Deus é idolatria. E Deus, o Deus da Bíblia, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então nós devemos adorar só um Deus. Tentar pegar esse Deus invisível, poderoso, e transformá-lo ele numa imagem, nós não vamos conseguir, porque não tem uma forma que possa representá-lo do tamanho da grandeza e dos atributos que esse Deus possui. Então continue assim, adoração só ao nosso Deus, tá? Uma próxima pessoa, por favor. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Nem na FEAPA eu tive uma aula igual a essa. Tá? Nem lá. Simplesmente maravilhoso, né? Tá aqui. É sério, gente. É sério. E a hora que era caro o curso. Eu lembro que meu filho, quando ia para a escola, ele vinha com umas ideias de lá. Ele, pai, olha, a professora falou isso assim. E eu tinha cuidado de pegar a palavra e entrava para o quarto dele e disse: não, meu filho, não é assim. Está aqui, é como Deus falou. Então nós tínhamos aquele cuidado de comprar aqueles livros, né, as coleções cristãs para criança, né? E eu lembro que eu ia ensinar, a mãe dele ensinava, e eu gostava muito de ensinar matemática, física, química para ele, como até hoje ele é um bom aluno na sala de aula. E eu sempre ensinei para ele que aí vai complementar um pouco aqui a pergunta do nosso amigo Efraim, nosso irmão, que torna o homem mais homem. É simples, obediência. Se nós obedecermos ao Deus Criador, a toda criação, a toda ordem que Ele deu, né, estaremos com certeza numa sociedade muito, muito maravilhosa, né? Para começar, nem estaremos aqui, né? Porque Adão e Eva não teriam caído, estariam em estado de obediência e quem sabe, né? E nesse item aí, eu pergunto pro Rafael a questão: como é que eu posso dissociar espírito e alma de um homem? Eu posso retirar a alma dele e ele fica com o espírito? Posso tirar o espírito e ficar com a alma? Como eu posso levar essa pergunta se alguém me perguntasse na rua? Dizer. Tá bom. O que a gente passou aqui, Molécio, foi o seguinte, que foi os dois pensamentos que eu expliquei, tricotomista e dicotomista. O tricotomista é aquele que divide a alma. Só que a gente viu por bases bíblicas que o espírito e a alma, eles não são desassociados. Eles não são separados, eles são a mesma coisa. Porque aquilo, a gente nasce com a ideia de que, olha, teu corpo vai para o pó da terra, tua alma vai esperar lá no Hades, né, no lugar dos mortos, e o teu espírito, os que Deus soprou, volta para Deus. Foi esse pensamento que a gente cresce. Só que a gente viu, pelo outro lado, que a alma e o espírito é a mesma coisa, não tem como desassociar, não tem como separar. Então, o Senhor explica dessa forma: olha, biblicamente, a Bíblia vai dizer que o corpo é material, mas espírito e alma são dois termos que não representam elementos diferentes, mas um único só elemento, que é a parte imaterial do homem. O tricotomista acredita que quem sente as emoções é a parte material chamada alma. E a parte do espírito é a parte que tem a comunhão com Deus. Pelo texto, que quando o homem morre, o espírito retorna ao Pai e a alma vai para julgamento. Só que, por exemplo, eles usam aqueles textos que dizem assim: e a minha alma estava extremamente angustiada. Só que tem um outro texto, quebrando o argumento tricotomista, onde Jesus ora dizendo: meu espírito está totalmente perturbado. Ou seja, é impossível para o tricotomista o espírito se perturbar. Quem se perturba é só a alma. Mas há referências bíblicas que tanto a parte espiritual como a material estão tendo algum tipo de sentimento como perturbação. Logo entendemos que são palavras sinônimas
que querem dizer sobre a parte imaterial do homem. Não é que o homem seja três: corpo, alma e espírito. Ele é corpo e alma e espírito junto. Ou seja, quando a Bíblia fala alma e espírito, ela se trata só de uma parte imaterial que o homem tem. Agora, se o senhor quiser ser monista e não acreditar nem na alma e nem no espírito, estou brincando, o senhor pode ficar à vontade. Amém, irmão Lécio? Mais alguém? A irmã Juliane, ele quer falar, por favor. Tem lá atrás, Harris, pode falar, Harris, pode falar, depois ela fala. Tá bom, então ela fala, depois o Harris. Primeiras damas. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Em relação ao que o Rafael disse sobre o ensino dentro dos lares, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu creio que tem muitos pais aqui hoje. E dentro das escolas, elas são ensinadas muitas teorias que diferem do que a Bíblia ensina. E eu queria acredito que o pastor respondesse isso, como ele já é pai. Talvez alguém tenha dúvida em relação a como os pais devem, de que forma eles devem agir dentro dos seus lares para mostrar para os filhos que o que a Bíblia diz é o correto do que aqueles que eles aprendem na escola. E também em relação ao ensino da Bíblia dentro de casa, porque eu vim de uma família que não era evangélica. Então, muitas famílias não têm essa base de ensino dos filhos. Então, a maioria aprende dentro das igrejas. Então, não tem esse ensino dentro de casa. Então, de que forma os pais poderiam, de fato, colocar isso em prática? Primeiro, fazendo o que o Rafael falou. Eu só vou poder ensinar o meu filho se eu souber. A maior dificuldade da falta do ensino dentro dos lares é que os pais não sabem. Os pais não sabem nem para si, e muito menos para repassar para os seus filhos. Outro ponto muito importante é que a gente pensa que o dever de ensinar o filho é do pastor, ou da escola, ou do Estado, e não é. O dever de ensinar o filho é do pai. A igreja e o Estado vão dar um complemento para formar o caráter dos nossos filhos, mas a responsabilidade principal é nossa. Olha um exemplo bem simples. Quando a Sara tinha 2 anos de idade, nós morávamos aqui no Sabiá, bem à frente tem uma creche de crianças do Estado, do governo. E a Sandra queria matricular a Sara lá, ficar à vontade, a criança recebe 2 alimentações, enfim. E quando ela foi falar, ela falou: meu filho, vou tentar conseguir uma vaga aqui na creche para a Sara. E eu dei maior apoio, disse tudo bem, e Deus falou com ela. Ela estava lavando louça, e o Senhor disse ao coração dela assim: e se a professora da tua filha for espírita? Ou seja, ela estava entregando a nossa filha num período que a criança está formando o caráter dela. Poderia ser que a pessoa que fosse instruir a Sara não tivesse os mesmos princípios cristãos que nós temos. E o Senhor falou: o dever de tu criar, de tu ensinar a tua filha primeiro é teu. E a Sara não foi para a creche. Viu? Então esse papel, ele é nosso. E quando nós pegamos um papel que é nosso e lançamos para a igreja, para o Estado, por exemplo, assim, como eu falo, eu não posso ensinar, por exemplo, assim, há uma dificuldade muito grande. O filho chega, pega um caderno de história, de biologia, de ciências, faz uma pergunta para o pai não sabe responder. O filho vai acreditar o quê? Que aquilo que a professora dele falou no evolucionismo, lá dentro da escola, é a verdade. Ele vai tomar aquilo pela verdade. E se não tiver uma raiz do evangelho dentro dele, provavelmente nós vamos ter mais um ateu daqui a algum tempo na sociedade. Então, qual é o papel de todos os pais que estão aqui me ouvindo e que estão ouvindo também na internet? Esse dever é nosso, mas só dá quem tem. Então, o que é que eu preciso fazer? Olha, porque os pais não estão aqui, porque os pais não aparecem no culto de ensino, porque os pais não querem se comprometer com a educação dos seus filhos, porque eles acham, ou pensam, ou talvez até saibam que é errado, mas fazem do mesmo jeito, que essa responsabilidade não é deles. E para concluir, o Senhor, Ele vai cobrar de cada pai e de cada mãe. E se a sociedade está desestabilizada desse jeito que está aí fora, a culpa é dos crentes também. Por quê? Porque quando você vai numa delegacia, você vai lá e tem 15 jovens, 10 ou 14 deles são desviados da igreja. Filho de crente, filho de pastor,
pessoas que estavam outra hora na igreja e que agora estão dando trabalho para a sociedade. Por quê? Por causa de falta de ensino, de ouvir o que Deus mandou. Porque ensinar é se doar. Não é fácil. É eu gastar horas, é eu gastar tempo. É muito mais fácil eu como pai, e eu falo para mim isso também, Deus sabe que eu estou falando a verdade, eu ficar 1 hora no meu WhatsApp, do que eu perder 30 minutos do meu dia com meu filho para ensinar uma história bíblica para ele. E está aí o resultado. Igrejas doentes, famílias doentes, casamentos doentes e uma sociedade enferma. Pregamos tanto que Cristo transforma, mas não vemos a transformação nem dentro da nossa casa. E isso é muito triste. Então que nós possamos mudar. Isso começa aqui. Esse avivamento tem que começar aqui. Daqui tem que sair e alcançar as outras pessoas. Mas se não começar por nós, não adianta a gente subir no púlpito, pregar filosofia, grego, hebraico, aramaico, falar bonito, ter dialética, ter oratória, se o nosso próprio lar não está estabilizado. Então façamos a nossa parte. Eu penso assim, Moisés, eu te coloco, chama pessoas para serem representantes de 1000, de 50, de 100, de 10. De acordo com a tua capacidade, Deus vai te colocar diante de um povo. Se tu tem capacidade para falar para 10, Deus vai te colocar lá. Se tu tem capacidade para falar para 1000, Deus vai te colocar lá. Busquemos, porque essa é uma tarefa da igreja. Harrison. Bom dia, irmãos. A minha pergunta vai sobre educação. Eu acho que fica à vontade aí para qualquer um responder. Eu tive um embate ontem com uma pessoa cristã sobre livre-arbítrio. A minha dúvida, na verdade, não é sobre a existência ou não, porque a gente sabe que não existe. O problema é qual é a linha tênue entre ensinar e causar, como é que posso dizer, constrangimento no irmão, porque nessa parte a gente peca. Se a gente causa o constrangimento na outra pessoa, a gente peca. Só que, ao mesmo tempo, a palavra nos instrui que nós devemos defender o evangelho. E eu acredito que moderação em defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Então, a minha pergunta é, qual é a linha tênue entre ensinar o irmão durante um debate para que ele não se sinta humilhado, né, dessa forma? Qual é a linha tênue entre ensinar e humilhar o irmão nesse tipo de conversa? Tá bom. O que eu acredito, Harrison, olhar pessoal meu. Eu tenho dificuldade, na verdade, é muito difícil ensinar quem não quer aprender. Já começa por aí. Então, é muito difícil eu chegar com alguém e querer ensinar, ainda mais quando é adulto. Adulto. Quando você quer ensinar um adulto e esse cara não quer aprender, não quer te ouvir, então fica difícil para mim me doar para ele. Agora tem uma questão que tu falou, assim, que até eu discordo um pouco da tua fala. Em que sentido? A linha tênue entre ensinar e não causar constrangimento. Mas tu falou, ser moderado em questão da verdade está mais para o lado, né, da mentira. A Bíblia diz que a gente deve ser moderado. Moderado. Eu não posso chegar e obrigar o cara a aceitar a minha ideia. Porque quem convence a pessoa do que está errado é o Espírito Santo. Meu papel é falar. Se você conhece a verdade, você é ciente e tem certeza disso, você falou o ponto de vista bíblico, a pessoa não te ouviu, é a mesma coisa que Cristo falou para os discípulos. Vai lá, bate na porta. Se eles não quiserem, bate teu pé e vem-te embora. Então, não briga. Por quê? Porque se ele acha que ele está certo, ele está indo para o caminho errado, e você falou a verdade, o sangue dele não está sobre tua costa. Então, eu tenho dificuldade de querer ensinar pessoas que não querem aprender. Se a pessoa não quer aprender, a gente fala 1, 2 vezes, o cara não quer ouvir. Paulo ficou tão indignado com o cara lá que ele me entregou na mão de Satanás. O cara não quis aprender. Então, o nosso papel, e é uma verdade, é defender a verdade. Com forças, com tudo aquilo que a gente conhece. Agora, se a ponto de causar brigas, como ele falou, e que realmente não deve acontecer, brigas com outras pessoas, causando escândalos, constrangimento, deixa de lado. Uma hora o Espírito Santo pega ele ou ele vai cair na verdade. O processo, como a Ju falou, o processo de aprendizagem, dentro da família, em qualquer lugar, a educação ela é multiforme. Não é algo exato. Cada um aprende de maneiras diferentes. Cada um aprende em tempos diferentes. Alguns amadurecem mais rápido, outros nem tanto. Mas é um processo e quem toma conta disso é o Espírito Santo. Agora acredito, como você falou, se tu falas para o cara, para a pessoa,
que desconhecedor de não quer te ouvir, defende um lado errado, faz a tua parte, explique, ensina, mas não entre em contenda. Por quê? Porque não vale de nada. Vai, na verdade, piorar a situação. Então, é difícil ensinar quem não quer aprender. Outra coisa, deixa eu falar uma coisa aqui, eu queria chegar nesse ponto, que eu preciso falar isso aqui dentro dessa igreja. Aqui a gente tem muitos jovens estudantes, muitos, e eu acho muito bonito. Eu acho bonito e eu estou até no nível de estou chegando a achar que está sendo perigoso o conhecimento para algumas pessoas aqui dentro dessa casa. Por quê? Nós falamos de tudo, sabemos falar sobre doutrina do pecado da igreja, sobre escatologia, sabemos falar sobre filosofia, sabemos falar sobre tudo, tudo. Só que a gente senta domingo aqui do lado do irmão e nem dá a paz do Senhor para ele. Eu não acredito numa teologia dessa. Essa teologia para mim é de demônio. Que fique bem claro o pensamento que eu tenho sobre isso. Tem pessoas aqui que estão com a família destruída, que estão com o casamento destruído. Tem pessoas aqui que estão vivendo um declínio espiritual. E tem tantos pregadores, filósofos aqui dentro, que não têm coragem de saber como o irmão está, de visitar o irmão, de perguntar o que o irmão está passando. E simplesmente ele entra por aquela porta, assiste culto, com o sofisma, com a teologia dele, e vai embora e continua do mesmo jeito. Eu te pergunto, Harrison, para que serve isso? Para nada. Essa teologia, ela tem que ser jogada no lixo. Ela tem que ser jogada fora. Debate sem proveito não serve de nada. Eu pergunto para os jovens que estão aqui me ouvindo, por que vocês não pegam todo esse poço de conhecimento e não vão evangelizar? Os oprimidos, os cativos, pessoas que estão começando na fé. Ou vocês querem vir aqui mostrar que vocês são Sócrates ou Platão? Aqui nós precisamos estar debaixo dos pés da cruz. Aqui nós precisamos entrar por aquela porta e se preocupar se o nosso irmão já comeu ou se ele já bebeu. Porque senão nós vamos ser pessoas teóricas, mentirosas, onde a própria teologia que nós acreditamos não transformou nem a nossa vida. Essa teologia, ela não tem poder. Essa teologia, ela é teologia de demônio. O evangelho, ele é prático. O evangelho, ele é perguntar como o seu irmão está, se ele já comeu, visitar alguém durante a semana, preocupar com o crescimento bíblico e espiritual, não está colocando interrogação, usando a própria Bíblia para questionar a palavra de Deus. Outra coisa, um exemplo, pecado. Deus é o autor do mal. Deus não é o autor do mal. Duas teorias. Quem tem a resposta? Nem você e nem eu. Porque isso não está no mundo natural. O pecado nasceu no mundo angélico. E aqui na terra ele começou a surgir pelo homem. Então, se nasceu fora daqui, você não tem resposta. O que você tem? Teorias. Aí os caras vêm com seu martelo do Thor e bate. É isso. Eu fico na carne. Na carne, irmão. Enquanto poderiam estar servindo essa igreja aqui. Servindo as pessoas que estão aqui dentro. E ficam nos seus debates, no seu sofisma, nas suas palavras técnicas. Isso é lixo. O apóstolo Paulo falou em Filipenses, isso é escória, isso é cocô. Viu? Se a nossa teologia não servir para mudar primeiro a nossa vida e a vida do irmão que senta do nosso lado, ela não serve de nada. Que possamos querer aprender tudo para ajudar as pessoas que estão aqui dentro. Porque, irmão, fico muito triste, muito triste, muito triste. Onde eu estou olhando para um lado e para o outro, às vezes bate um desespero como pastor, de ver que os irmãos estão morrendo. Eu vou começar a expulsar a gente daqui de dentro dessa igreja. Botar para fora. Mandar ir lá para o quinto dos infernos. Porque se vier quebrar aquilo que a Bíblia nos diz, não é digno de estar no nosso meio. Então vamos mudar, vamos amadurecer, vamos ter um olhar pastoral, vamos ter um olhar de amor ao próximo. Eu não estou dizendo aqui para você não estudar, para você não ler, para você não debater, não é isso. Não seja infantil, eu amo isso também, mas que a nossa teologia seja uma teologia prática. Que a nossa teologia faça efeito na vida das pessoas. Porque se nós temos todas as verdades, a igreja está doente dessa forma. Esse evangelho não tem poder. O evangelho que tem poder, ele muda a vida do homem. Ele muda a vida do ser humano. O ser humano pode adentrar por aquela porta ali,
todo quebrado. Se ele sentar bem aqui, ele não quer saber quem criou o mal. Ele não quer saber quem criou o mal. O ser humano quer saber que ele precisa de conforto na alma dele. E só Cristo Jesus pode dar isso para ele. Desculpe, mas eu precisava falar isso aqui. Porque eu estou cheio de crente modinha, de teólogo modinha. Gente que não sabe o que é sofrer por uma obra. Que não é dar a sua vida por uma obra. E está chegando num nível que não está dando mais para suportar. Então, peguemos esses livros, peguemos a Bíblia, pegamos tudo que nós temos e vamos dar ao nosso próximo. Vamos doar a nossa vida ao nosso próximo. Vamos vir doente para cá para ajudar o nosso próximo, porque é isso que Cristo quer de nós. Cristo esteve aqui, ninguém sabia mais do que ele. E ele não foi debater filosofia com ninguém. Vamos orar.